A primeira coisa que quase ninguém entende sobre 1915 é que o genocídio armênio não começa do nada, nem nasce apenas de um ódio antigo. Ele se escala como política, e política, quando vira máquina, não precisa de fúria permanente para funcionar. Precisa de decreto, de cadeia de comando, de carimbo, de logística, de polícia, de trem, de escolta, de listas de nomes, de um pretexto oficial e de um contexto de guerra que torna o impensável administrável. E foi exatamente isso que aconteceu no Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. A violência não foi só explosão, foi procedimento. Em telegramas diplomáticos enviados de Constantinopla a Washington, o embaixador dos Estados Unidos descreve uma perseguição assumindo proporções sem precedentes, com relatos vindos de distritos amplamente espalhados, sintetizando comunicações oficiais registradas em Foreign Relations of the United States, julho de 1915. Ao mesmo tempo, em Londres, o governo britânico reunia documentos e depoimentos sobre deportações e massacres em um dossiê que ficaria conhecido como o Blue Book, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915 to 1916, apresentado como material documental ao Foreign Office. E antes de o mundo encontrar uma palavra jurídica para genocídio, as potências aliadas já redigiam uma advertência pública sobre crimes contra a humanidade e a civilização, prometendo responsabilização pessoal de membros do governo otomano e seus agentes. A fórmula aparece em comunicações diplomáticas registradas em maio de 1915, parafraseando o teor da nota e sua circulação por canais diplomáticos. O gancho dessa história é simples e terrível. Como um Estado, em guerra e em crise, consegue transformar um grupo inteiro de cidadãos em problema de segurança, depois em objeto de relocação, e por fim em população descartável, e como isso deixa rastros documentais suficientes para que, mais de um século depois, a disputa não seja se houve violência, mas como nomeá-la, como medir sua intencionalidade e como lidar com o legado político e humano. Para entender o mecanismo, a gente precisa voltar alguns passos, ao contexto político do Império Otomano no início do século XX, ao colapso de confiança no pluralismo imperial, ao medo de desintegração territorial e a uma guerra mundial que amplia a paranoia de traição e torna qualquer minoria suspeita um alvo racional aos olhos de dirigentes. O Império Otomano entra no século XX como um Estado multinacional exausto, pressionado por perdas territoriais e por interferência das grandes potências. A questão oriental, que na diplomacia europeia era o nome elegante para a decomposição gradual do império, produzia um ambiente em que reformas internas eram lidas por diferentes atores como ameaça ou como última chance de sobrevivência. Nas províncias orientais, onde viviam muitos armênios, ao lado de muçulmanos turcos e curdos, entre outras, a convivência era atravessada por desigualdades, tensões locais, competição por terra e recursos e por episódios de violência anteriores à guerra. E é importante dizer isso com cuidado. Reconhecer conflitos e massacres anteriores não é explicar 1915 como inevitável. É mostrar que já existiam fraturas e memórias de medo prontas para serem politicamente instrumentalizadas. A virada decisiva no poder vem com o Comitê de União e Progresso, os Jovens Turcos, que ganha protagonismo após a Revolução de 1908 e depois consolida a autoridade em um império cada vez mais militarizado e centralizador. O problema do império para esses dirigentes deixa de ser apenas administrativo e passa a ser existencial. Como impedir a fragmentação? Como conter movimentos nacionalistas? Como enfrentar a humilhação de derrotas? A resposta que vai se impondo, sobretudo após guerras e perdas territoriais, mistura modernização estatal com autoritarismo, mais controle, mais segurança interna, mais desconfiança do pluralismo, mais disposição à engenharia demográfica, a ideia de reorganizar populações para tornar o território governável e leal. Em guerra, esse tipo de raciocínio se radicaliza. Minorias com laços culturais ou religiosos percebidos como externos viram suspeitas por definição. E aí entra o elemento que em 1914 e 1915 acelera tudo: a Primeira Guerra Mundial no fronte oriental. O Império Otomano se alia às potências centrais e enfrenta a Rússia no Cáucaso.
A guerra não é só batalha, é fome, colapso de abastecimento, recrutamento, epidemia, inflação, crise de transporte. A logística de guerra, o esforço para mover homens, armas, comida e ordens, toma as ferrovias, os portos, as estradas. E quando um governo controla a logística, ele também controla populações. Deportar não é apenas mandar embora, é mobilizar a infraestrutura do Estado para deslocar milhares, administrar escoltas, confiscar propriedades, redistribuir casas, emitir instruções locais, registrar quem sai e quem chega. É por isso que, quando o genocídio acontece, ele deixa rastros burocráticos, e também porque, mesmo quando há tentativas de disfarçar intenções, a escala exige coordenação. Um dos pilares narrativos mais importantes aqui é o contraste entre linguagem oficial e resultado real. Em 27 de maio de 1915, o governo otomano aprova uma legislação conhecida como a Lei Temporária de Deportação, Temporary Law of Deportation, frequentemente chamada de Tessir Law. A forma do texto e seu enquadramento são de medida militar, um Estado em guerra alegando necessidade de remover populações de zonas de risco. A existência do documento é pública e registrável. Imagens do texto circulam em repositórios e reproduções, mas, como mostram relatórios diplomáticos e testemunhos coletados já durante a guerra, o que ocorre nas rotas e nos destinos, fome, exaustão, ataques, estupros, assassinatos, desaparecimentos, sequestro de crianças, conversões forçadas, extorsão e morte em massa, não se explica como simples realocação. O ponto central é: você pode assinar um papel dizendo transferência. O que define o evento histórico é o sistema de violência que acompanha essa transferência, e o padrão repetido em regiões diversas, com participação de autoridades e agentes locais, e com resultados previsivelmente letais. Para um público leigo, vale abrir a caixa técnica do que significa deportação em contexto de guerra. Pense em 3 camadas. Primeira, decisão política. Quem autoriza, com que justificativa, em que data. Segunda, cadeia de comando. Ministérios, governadores, polícia, gendarmaria, oficiais militares, autoridades locais. Terceira, execução logística. Listas de famílias, prazos, confisco de bens, escoltas, rotas, pontos de concentração, transporte a pé ou em trechos de trem e acolhimento em destinos improvisados. Se uma dessas camadas falha, a política não escala. O que torna 1915 um divisor é que as 3 camadas funcionam, e funcionam produzindo mortalidade. É por isso que, em telegramas e comunicações diplomáticas, observadores contemporâneos descrevem não episódios isolados, mas uma perseguição ampla e coordenada. Nesse ponto, surge uma pergunta inevitável: por que os armênios? A resposta não cabe em uma frase, mas ela se organiza em alguns eixos que aparecem, de modos diferentes, na historiografia. Um eixo é o medo de secessão e colaboração com o inimigo russo, um medo amplificado por derrotas e por propaganda. Outro é a intenção de reconfigurar a demografia do império em direção a uma maioria muçulmana mais homogênea e, portanto, segura, aos olhos de um Estado que se via em risco. Um terceiro é a disputa local por riqueza e propriedade. Deportação cria oportunidade de pilhagem e redistribuição, e isso incentiva a participação de atores locais. Esses eixos não se excluem, eles se reforçam. Quando o Estado permite ou orienta o deslocamento forçado, ele abre a porta para a violência privada, mas também usa a violência pública para garantir o resultado. E aqui é crucial não ficar apenas no clima político. O genocídio armênio é também uma história de mecanismos. Em muitos lugares, a sequência se repete: desarmamento e separação de homens, especialmente conscritos ou suspeitos, prisão de lideranças locais, confisco de armas, expulsão de famílias, marchas forçadas, violência sexual, fome como método e ataques ao longo das rotas. Não é preciso inventar falas para perceber a padronização. Basta olhar para o tipo de evidência que sobreviveu.
Há relatórios consulares, cartas missionárias, relatos de viajantes, depoimentos reunidos em coleções oficiais e telegramas diplomáticos. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, as comunicações do embaixador Henry Morgenthau e de outros representantes aparecem em volumes oficiais de Relações Exteriores, FRUS, registrando o que chegava ao corpo diplomático por meio de redes de informantes, missionários e funcionários locais. Em julho de 1915, um telegrama de Morgenthau descreve a perseguição como ampla e sem precedentes, com sinais de sistematicidade, síntese do documento. A força disso, historicamente, é que não se trata de memórias escritas décadas depois. São registros produzidos a quente, por canais burocráticos. Do lado britânico, o Blue Book 1916 reúne testemunhos e documentos sobre o tratamento dado aos armênios em 1915-1916. Aqui é importante fazer uma observação metodológica. Como toda a coleção compilada em guerra, ele também tem função política: documentar atrocidades do inimigo. Isso não invalida o conteúdo automaticamente, mas exige leitura crítica, cruzando fontes. E quando a gente cruza, encontra convergência com comunicações americanas e com documentação diplomática de outros países. Ou seja, há propaganda de guerra no mundo em 1915, sim, mas há também um volume grande de evidência independente vindo de múltiplas redes e atores, apontando para um padrão real. Outro eixo fundamental do contexto é a repressão política interna. Em Constantinopla, o governo buscava neutralizar possíveis centros de mobilização. Em muitos relatos contemporâneos e em narrativas posteriores baseadas em documentos, aparece a ideia de uma ofensiva contra elites e intelectuais armênios, prisões, deportações seletivas, desarticulação de lideranças comunitárias. O detalhe que importa narrativamente é entender isso como controle de rede. Antes de deslocar populações inteiras, enfraquece-se a capacidade de organização, comunicação e resistência. Em termos estatais, é desligar os telefones de uma comunidade, não literalmente, mas socialmente. A partir daí, a deportação em massa vira a solução oficial. A Lei de 27 de maio de 1915 fornece o enquadramento jurídico-administrativo. A máquina passa a operar. Ordens descem para províncias, governadores e autoridades locais recebem instruções e precisam cumprir. E aqui aparece um elemento técnico que o público geralmente desconhece. Quando um governo cria um regime de exceção, ele também cria uma zona cinzenta, em que agentes locais se sentem autorizados a ir além e, em muitos casos, a própria estrutura central espera que ir além aconteça, porque o objetivo real não é apenas deslocar, mas reduzir, quebrar, eliminar. O genocídio, nesse sentido, não depende de cada agente compreender a intenção final, depende de um conjunto de incentivos e permissões que tornam a violência o caminho mais fácil e impune. Mas como a gente demonstra isso sem cair em achismo? Com o tipo de prova que a história usa: convergência de fontes e rastros administrativos. A nota aliada de maio de 1915, por exemplo, é um marco da reação internacional contemporânea. Ela não é um julgamento posterior, é uma advertência emitida durante os acontecimentos, dizendo que os governos aliados responsabilizariam pessoalmente autoridades otomanas por massacres, e usa a expressão crimes contra a humanidade e a civilização. Essa linguagem, registrada por canais diplomáticos, é importante porque mostra que, já naquele momento, observadores estatais reconheciam a natureza excepcional do que estava ocorrendo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado recebe apelos e orienta sua diplomacia a interceder.
Em abril de 1915, um telegrama do secretário de Estado para o embaixador em Constantinopla registra que um apelo do catolicós armênio havia sido trazido à atenção do governo americano solicitando o uso de bons ofícios para prevenir massacres de não combatentes. O telegrama orienta Morgenthau a levar a questão ao governo otomano e insistir em proteção contra a violência religiosa. Documento oficial em FRUS, abril de 1915. Isso revela duas coisas. Primeiro, que a notícia de risco e violência já circulava antes de a deportação virar política massiva. Segundo, que a percepção internacional não era de conflitos locais comuns, mas de ameaça generalizada contra civis. E então vem a pergunta que dói. Como é possível que um evento tão grande ocorra sem interrupção externa? A resposta está na estrutura do sistema internacional de 1915. As potências estavam atoladas na guerra total. Pressão diplomática existia, mas intervenção efetiva era limitada, e o Império Otomano era aliado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Além disso, a diplomacia funciona com acesso, e em guerra o acesso é bloqueado. Censura, restrição de viagem, controle de telégrafos. Mesmo assim, relatórios continuam vazando, por missionários, por redes consulares, por comerciantes, por sobreviventes. O mundo não estava cego, estava travado. Aqui entra também a documentação alemã como uma janela indispensável e delicada. A Alemanha era aliada do Império Otomano, seus diplomatas e oficiais tinham acesso privilegiado e, em muitos casos, registraram o que viam e ouviam. Uma das compilações mais conhecidas é a coleção de documentos diplomáticos organizada por Johannes Lepsius, Deutschland und Armenien, 1914-1918, que reúne peças do arquivo do Ministério das Relações Exteriores alemão e outras fontes. Como toda compilação, ela é objeto de debate, mas ela tem valor justamente por trazer material produzido por um aliado, não por um inimigo. O fato de existir evidência vinda do próprio campo aliado, descrevendo deportações e destruição, enfraquece a leitura de mera propaganda adversária. Agora, para não transformar isso num tribunal sem réu, é preciso nomear o cenário político otomano com precisão. O império era governado por um núcleo dirigente que operava com urgência e paranoia. Havia rivalidades internas e havia autoridades locais com graus diferentes de iniciativa e brutalidade. Em alguns casos, governadores ou oficiais podem ter tentado moderar a violência, em outros, amplificaram. Esse detalhe importa porque a máquina do genocídio não é um monólito perfeito, ela é um sistema que funciona apesar de ruídos. E para o historiador, ruídos também viram evidência. Se há resistência local, há ordens para contornar. Se há exceções, há critérios para decidir quem merece exceção. Tudo isso é parte do mecanismo. Quando a deportação começa, o que acontece na prática? Famílias são notificadas para partir com prazos curtos. Propriedades ficam para trás. Muitas vezes há confisco legal por meio de comissões, inventários ou medidas administrativas, e também há roubo puro. A estrada vira o principal cenário, marchas forçadas sob escolta. Do ponto de vista logístico, marchas são baratas. O Estado não precisa de vagões para todos, não precisa alimentar adequadamente. Do ponto de vista humano, marchas sob coerção viram arma. Fome e sede não são acidente, são consequência previsível, especialmente quando a política não prevê abastecimento suficiente ou quando a escolta impede que a população se abasteça. Em relatos contemporâneos reunidos no Blue Book e em comunicações diplomáticas, aparece repetidamente a imagem de colunas de deportados exauridos, sujeitos a ataques, extorsões e mortes. A repetição é o que transforma a narrativa em evidência histórica. Não é um caso, é um padrão. Ao mesmo tempo, há o elemento do gênero e da violência sexual, frequentemente subnotificado nos registros oficiais, mas presente em testemunhos e relatos humanitários. Em 1915, isso aparece em relatos de sobreviventes e em compilações de testemunhos. Aqui a cautela metodológica é essencial. Não inventar detalhes gráficos, não transformar sofrimento em espetáculo.
O que importa narrativamente é entender função. A violência não era apenas matar, era quebrar a continuidade comunitária. E há ainda o destino. Não era realocação para uma nova vida segura. Muitos foram enviados para regiões áridas, com infraestrutura insuficiente, ou para campos e concentrações improvisadas. A combinação de fome, doença e violência produziu mortalidade massiva. É por isso que, ao falar de consequências humanas, não estamos falando de um número abstrato, mas de um colapso demográfico e cultural. Comunidades inteiras desaparecem de regiões onde existiam há séculos. Isso muda o mapa humano do Oriente Anatólico e além. Em meio a isso, o que o mundo sabia? Mais do que se imagina. A nota aliada de maio de 1915 é um exemplo de reconhecimento oficial do caráter criminoso. E os Estados Unidos, embora neutros na guerra até 1917, recebem e registram relatos. Em julho de 1915, Morgenthau informa que a perseguição está atingindo níveis inéditos. Dias depois, em Washington, o secretário de Estado responde, aprovando sua tentativa de pressionar ministros do interior e da guerra e de buscar apoio de embaixadores alemães e austríacos, parafraseando o teor de telegramas oficiais do FRUS e documentos correlatos. Isso é importante, mostra que houve pressão diplomática e que ela foi insuficiente. Diplomacia sem poder coercitivo vira apelo moral. Mas por que os aliados não pararam? Além das limitações militares e logísticas, havia a realidade brutal da guerra total. O mesmo período vê massacres, fome e deslocamentos em múltiplos teatros. A capacidade de salvar é limitada. Ainda assim, organizações humanitárias e redes missionárias tentam agir. A documentação humanitária, quando disponível, é outro tipo de fonte. Não é neutra, mas carrega dados de socorro, rotas, nomes e descrições práticas do desastre. É a história da tentativa de remendar o irreparável. Agora, a parte mais difícil, porque é onde o debate histórico costuma se concentrar: a intencionalidade. Genocídio como conceito jurídico é posterior. A palavra e a tipificação vêm depois da Segunda Guerra. Mas o evento pode ser analisado retroativamente à luz de conceitos modernos, e é isso que a historiografia faz. Há, de forma simplificada, 3 linhas de interpretação que circulam no debate público, embora a academia séria geralmente seja mais sofisticada do que as caricaturas. Primeira, a interpretação que descreve 1915 como política de extermínio planejada, com deportações como instrumento e com intenção de destruir os armênios como grupo. Esta é a posição predominante em boa parte da historiografia internacional e em muitos estudos de genocídio. Autores como Taner Akşan, por exemplo, analisam documentação otomana e argumentam sobre políticas genocidas do Comitê de União e Progresso, discutindo rastros documentais e mecanismos de decisão. Ver artigo acadêmico em Genocide Studies and Prevention. Segunda, a interpretação secutarista ou de guerra civil, muito presente em narrativas negacionistas ou minimizadoras, que tenta enquadrar o evento como relocação militar necessária em guerra, com mortes decorrentes de caos, doença e banditismo, e com violência de ambos os lados. Aqui o ponto crítico não é negar que houve mortes, é deslocar causalidade e intenção. O problema historiográfico é que essa linha costuma falhar ao explicar a sistematicidade, a amplitude territorial e a repetição de resultados previsíveis, além de ignorar o desequilíbrio de poder entre Estado e população deportada. Terceira, abordagens que enfatizam a combinação de centro e periferia. Decisões centrais criando permissões e diretrizes, enquanto violência local e interesses econômicos amplificam o resultado. Essa abordagem não contradiz a caracterização como genocídio. Ela detalha como genocídios funcionam na prática, não como um botão único, mas como uma ecologia de coerção, oportunidade e impunidade. Hoje,
A posição mais aceita na pesquisa internacional, especialmente em estudos de genocídio e história do Oriente Médio, reconhece 1915 e 1916 como genocídio, com deportações e massacres como instrumentos de destruição de um grupo, ainda que o grau de detalhamento sobre cadeia de comando e ordens específicas varie entre autores e acervos documentais. O debate contemporâneo mais produtivo não é aconteceu ou não, é sobre dinâmica decisória, temporalidade, variações regionais e a relação entre ideologia, segurança e engenharia populacional. Outro ponto essencial é o papel dos registros contemporâneos e dos testemunhos. Quando falamos em testemunho, não falamos só de memória oral tardia. Há cartas, diários, relatos de missionários, comunicados consulares, artigos de jornais da época e coleções documentais apresentadas a governos durante a guerra. O Blue Book é uma dessas coleções, documentos e depoimentos reunidos e apresentados ao governo britânico. O FRUS é outra categoria, telegramas e correspondência oficial americana. A coleção de Lepsius oferece um terceiro ângulo, documentação do aliado alemão, compilada e publicada. Esses três blocos, britânico, americano, alemão, não dependem da mesma cadeia de propaganda e, mesmo assim, convergem no essencial. E a reação internacional, na época, tem um símbolo que merece ser narrado como cena, porque ele mostra o que o mundo conseguia fazer: escrever. Em maio de 1915, circula a advertência aliada. A fórmula crimes contra a humanidade e a civilização atravessa os cabos diplomáticos. É um tipo de linguagem que tenta criar medo jurídico e moral em um governo em guerra. Mas, na prática, o poder de impor consequência imediata era quase nulo. Essa distância entre denúncia e proteção é um dos traços mais amargos da história moderna. Depois da guerra, vem a segunda tragédia, a disputa de memória e responsabilidade. O fim do Império Otomano, o surgimento da República da Turquia, a reorganização regional, a diáspora armênia. O genocídio não termina quando cessam as marchas. Ele continua nas famílias dispersas, na perda de casas, na impossibilidade de retorno, na destruição de patrimônio cultural e no silêncio imposto. O debate histórico e político ao longo do século XX, reconhecimentos parlamentares em alguns países, negação estatal em outros, tensões diplomáticas, é parte do legado. Mas, para o vídeo, a gente precisa manter o foco no contexto de guerra e nas consequências humanas e debate histórico, sem perder o fio narrativo. Então vamos amarrar o que vimos. O contexto político de um império em colapso. A guerra como acelerador. A lei de deportação como ferramenta. A execução como sistema de violência. Os registros contemporâneos como prova. A reação internacional como denúncia. E o legado como disputa e ferida aberta. Agora, uma última chave, talvez a mais importante para o espectador. Genocídios não dependem apenas de assassinos, dependem de burocracias. Quando um Estado transforma pessoas em categoria administrativa, deportáveis, suspeitos, realocáveis, ele torna possível o massacre em escala. E isso, em 1915, aparece tanto na linguagem de leis e ordens, quanto nas consequências registradas por observadores. Não é preciso uma confissão explícita. A história trabalha com padrões e com convergência documental. Encerrando, a pergunta que fica não é só como aconteceu, mas o que permitiu. Permitiu uma combinação de guerra total, paranoia estatal, ideologia de homogeneização, impunidade local e indiferença internacional limitada pela incapacidade material. E, sobretudo, permitiu a transformação de um povo em problema administrativo. Quando a política decide que a sobrevivência de um Estado exige a remoção de um grupo, a estrada vira arma, e o arquivo, telegramas, leis, dossiês, depoimentos, vira testemunha.
Se você sair deste vídeo com uma única imagem mental, que seja esta: um império em guerra, tentando se salvar, e para isso, abrindo mão da própria humanidade, e deixando nos próprios papéis do Estado e nos cabos diplomáticos do mundo sinais suficientes para que ninguém possa dizer, honestamente, que foi apenas caos.